Opa, eu sou o Edgar e bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da série Como Demonstrar em Matemática. O tema da vez é Como Demonstrar Enunciados Existenciais. Bora lá? Este vídeo da série sobre demonstrações em matemática será dedicado ao seguinte enunciado. Existem números irracionais, Azinho e Bzinho, tais que Azinho elevado a Bzinho é um número racional. Nós queremos demonstrar, nós queremos provar este enunciado. A noção de demonstração, a noção de prova, foi discutida em detalhes no vídeo passado desta série. Convido vocês a revisitá-lo. Para demonstrar este enunciado, precisamos de uma estratégia. E a estratégia está, muitas vezes, condicionada ao tipo de enunciado que nós temos. Este enunciado é um enunciado existencial. Nós queremos argumentar em favor da existência de dois números irracionais com uma certa propriedade. Há duas estratégias básicas para demonstrarmos existenciais. A primeira delas é através da exibição de testemunhas, enquanto que a segunda envolve raciocínios por contradição. Uma demonstração por contradição tem basicamente a seguinte estrutura: você assume a negação do resultado que você quer afirmar e chega em uma contradição ou chega em algum resultado paradoxal. Não é esta a estratégia que adotaremos neste vídeo. Certamente teremos outros vídeos desta série nos quais discutiremos em detalhes a estratégia de provas por contradição. Este vídeo será dedicado à demonstração de um existencial através da exibição de testemunhas. Ora, é razoável que, uma vez que nós queiramos demonstrar um resultado existencial, que nós exibamos quais são os números irracionais que cumprem a condição dada. Ótimo! Uma vez que nos decidimos pela estratégia, precisamos implementá-la e verificar se seremos bem-sucedidos na tarefa de apresentar um argumento em favor do enunciado que pretendemos demonstrar. Não existe uma receita pronta, acabada, sobre como se construir argumentos, como se construir provas em matemática. A imaginação e a criatividade humana são um limite na hora de construirmos esses argumentos. No entanto, é certo que, quanto mais familiarizados estivermos com os termos presentes no enunciado, menos difícil será a tarefa de demonstrar o enunciado. Exemplos de termos com os quais devemos ter alguma familiaridade para tentarmos demonstrar é a noção de racional e de irracional. Vamos recordar aqui rapidamente o que é um número irracional. Ora, a definição de número irracional é aquele que não é racional. Ora, mas isto não explica nada. Explica sim se nós tivermos uma definição precisa para número racional. E nós temos. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração de números inteiros. Exemplos, por exemplo, de números racionais são os números 0, 1, menos 1, 3,333, dízima periódica de período 3, 10, ou melhor, 8,1717, ou seja, uma dízima periódica de período 17. Uma maneira equivalente de falarmos dos números racionais, que não envolve frações, é: números racionais são aqueles que, quando representados em notação decimal, possuem uma representação periódica. Ora, quais são então os números irracionais? São aqueles que não podem ser escritos na forma de fração ou, equivalentemente, aqueles que não possuem uma representação decimal periódica. Este número que foi apresentado, embora a representação decimal dele seja facilmente definida
através de um processo recursivo, ele não é periódico, ele não tem uma representação decimal periódica. Outros números, outros exemplos de números irracionais são raiz quadrada de número primo, raiz cúbica de número primo, π, o número de Euler e assim sucessivamente. Nós temos uma série muito bem produzida pelo Alfredo aqui em nosso canal, que prova que há muito mais números irracionais do que números racionais. Não deixa de conferir aqui em cima a série que o Alfredo fez. Muito bem, agora que temos um contato mínimo com os números irracionais e racionais, precisamos elucidar um pouquinho o que significa o conceito de A elevado a B. A noção de um número elevado a outro é apresentado para a gente bem cedo na vida escolar, no ensino fundamental, através da ideia de potenciação. Escrever um número A elevado a N, naquela época, era nada mais, nada menos do que uma maneira abreviada de escrever um produto de N fatores iguais a A. Esta ideia que nos é apresentada no início da vida escolar pode ser reformulada de maneira precisa através de uma definição por recursão. A elevado a zero é 1 e A elevado a N mais 1 é A vezes A elevado a N. Observe que neste caso estamos tratando que A é um número qualquer, enquanto que N é um número natural. Uma consequência desta ideia de potenciação é que a potenciação iterada mantém a mesma base e multiplica os expoentes. Observe que a partir dessa ideia inicial, apresentada para a gente no começo da vida escolar, nós podemos construir um argumento muito simples em favor desta afirmação. Veja que A elevado a M elevado a N seria, pela ideia apresentada acima, A elevado a M vezes A elevado a M, ou seja, nós temos o produto de N fatores, cada um desses fatores sendo A elevado a M. Mas cada um desses fatores A elevado a M é, por sua vez, o produto de M fatores iguais a A. Deste modo, nós temos, por uma simples contagem, que a primeira expressão à esquerda coincide com A elevado a M vezes N. Ótimo, a partir do discutido, nós podemos dizer então que nós entendemos o que significa A elevado a M elevado a N quando M e N são números naturais. Com pequenas modificações, nós conseguimos estender esses resultados para os números inteiros. Você pode pensar no número A elevado a menos N como sendo o inverso de A elevado a N. E assim, com a introdução desta representação, nós temos a ideia valendo para os números inteiros e também a propriedade valendo para os números inteiros. Em geral, no ensino médio se faz um salto conceitual e fala, olha, esta propriedade ela passa a valer também quando M e N são números reais. Embora usualmente a gente aceite isso no ensino médio, aqui nós temos um pulo conceitual muito grande e que não é trivial de ser justificado. Por exemplo, qual é o significado de 2 elevado a π elevado a π? Se você tomar A como sendo 2, M e N como sendo os números reais, π, você teria 2 elevado a π elevado a π. Você diz, pela propriedade, isso é 2 elevado a π ao quadrado. Mas que número é este? A ideia que motivou todas as definições de multiplicações iteradas desaparece quando o expoente é um número irracional. Bem, nesta série nós não vamos justificar por que isto é válido quando M e N são números reais. Por que não? Porque foge do escopo de matemática elementar que estabelecemos no vídeo passado. Entretanto, nós usaremos este fato entendendo que a função exponenciação está bem definida para todos os números reais. Veja que esta abordagem é condizente com o que combinamos no primeiro vídeo da série. Ao apresentar argumentos, precisamos deixar explícito o que está sendo demonstrado e o que está sendo tomado como
conhecimento prévio, está sendo tomado de antemão. A exponenciação de números reais é um dos fatos que estamos tomando de antemão e estamos assumindo que esta propriedade, que esta consequência vale para números reais também, em particular para números irracionais. Muito bem, uma vez que nós elucidamos de maneira mínima os termos irracional, racional e a exponenciação, nós estamos agora em condições de tentar encontrar esses números A e B que cumpram a condição requerida. Muito bem, agora que elucidamos minimamente o que significam os termos racional e irracional e a potenciação, nós podemos tentar encontrar as testemunhas A e B. Ora, Edgar, como que se encontram estas testemunhas? Você vai ter que lacubrar, vai ter que pensar, vai ter que brigar com os enunciados, vai em algum momento ter que entrar alguma inventividade, alguma engenhosidade, algum insight que a gente muitas vezes nem entende exatamente como que funciona, mas algumas coisas podem nos guiar. Uma vez que eu apresentei esta propriedade, você percebe que, ora, um número Azinho elevado a M elevado a N é Azinho elevado a M vezes N. Se você colocar aquele M e aquele N como os números irracionais oriundos de raiz quadrada, quando você os multiplicar, eventualmente a raiz quadrada pode desaparecer. Ora, qual que é uma condição para que a raiz quadrada desapareça e você fique com um número racional? É você considerar M e N como as raízes quadradas de um mesmo número. Feito alguns rascunhos, feito algumas contas, a gente pode chegar à seguinte conclusão. A gente pode começar a olhar para os números raiz quadrada de 2 elevado à raiz quadrada de 2. Será que este número, raiz quadrada de 2 elevado à raiz quadrada de 2, satisfaz as condições que nós queremos? Será que eu posso tomar o Azinho como raiz quadrada de 2 e o Bzinho como raiz quadrada de 2? Vamos discutir isso. Se você escrever este número, ele certamente é um número real. Por que ele é um número real? Assumindo que raiz de 2 é um número real, exponenciação de números reais são números reais. Portanto, raiz de 2 elevado à raiz de 2 é um número real. Sendo um número real, há apenas duas possibilidades de classificação para este número real. Ou ele é um número irracional, ou ele é um número racional. Não há uma terceira possibilidade. Note que, se ele for um número racional, terminou. Nossa demonstração está concluída. Basta você tomar Azinho como raiz de 2 e Bzinho como raiz de 2. Uma vez que raiz de 2 é um número irracional, o enunciado está demonstrado. E as testemunhas são raiz de 2 e raiz de 2. Mas e se raiz de 2 elevado a raiz de 2 for um número irracional? Bem, neste caso, nós tomamos o A como sendo o próprio raiz de 2 elevado a raiz de 2 e o Bzinho tomamos como sendo raiz de 2. De fato, observe que com esses valores, Azinho elevado a Bzinho é raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado a raiz de 2. E pela propriedade da potenciação, isto é raiz de 2 elevado a raiz de 2 vezes raiz de 2. Isto se reduz a raiz de 2 ao quadrado, que é nada mais, nada menos do que 2, e 2 é um número racional. Observe que com isto apresentamos as testemunhas e a nossa demonstração está concluída, o nosso argumento está apresentado. É claro que, uma vez que nós apresentamos um argumento, novas questões podem surgir. Uma delas, quem nos garante que raiz de 2 é realmente um número irracional? Bem, esta questão será discutida nos próximos vídeos. Uma outra questão que eu quero chamar a atenção nesse vídeo é que está embutida nesse argumento uma estratégia de demonstração muito utilizada. É a estratégia da prova por casos.
Observe que quando nós olhamos lá para o número dentro do quadrado de cima, nós dissemos, há dois casos possíveis apenas. Há apenas duas possibilidades para este número. Com duas situações, nós exaurimos toda a classificação possível para esse número. Ou ele é racional, ou ele é irracional. Esse tipo de prova em que nós olhamos para um objeto matemático, classificamos ele de maneira exaustiva e depois avaliamos cada uma das classificações, é chamada prova por casos ou prova por exaustão. Esta, como é uma prova muito simples, é um argumento muito simples, nós usamos apenas duas estratégias. Provas, argumentos mais sofisticados exigem mais do que uma estratégia, mais do que duas, às vezes diversas estratégias iteradas dentro do próprio argumento. Okay? Uma discussão que cabe agora é, isto é de fato uma prova, esse esquema que eu fiz, essa coisa meio esquemática? Como foi apresentado, sim. Né? Nós estamos apresentando aqui, foi escrevendo, fui falando, o argumento está colocado. Você pode agora voltar em qualquer momento do vídeo e desafiar qualquer uma das passagens que eu fiz. Eu adoraria caso você coloque questões ou coloque dúvidas na área de comentários. Entretanto, se você está redigindo, né, para outra pessoa ler, sem que haja uma explicação, esse tipo de argumento nem sempre ele é claro, nem sempre ele é elucidativo. Uma maneira de nós tornarmos isso mais elucidativo é reescrevendo o argumento e colocando ele em linguagem um pouco mais descritiva. Um exemplo de tal descrição seria 3 passos. Primeiro passo, considere o número real, raiz de 2 elevado a raiz de 2. Esse número real, ele é ou racional ou irracional. Caso seja raiz de 2 elevado a raiz de 2 um número racional, os irracionais Azinho e Bzinho são ambos raiz de 2. Por outro lado, caso raiz de 2 elevado a raiz de 2 seja um número irracional, então os irracionais Azinho e Bzinho são, respectivamente, raiz de 2 elevado a raiz de 2 e raiz de 2. Isto conclui a demonstração. Observe que cada linha deste argumento pode ser colocado novamente em dúvida. Pela noção de prova que nós estamos trabalhando, uma prova é um argumento convincente para uma pessoa razoavelmente familiarizada com o assunto. Então, uma pessoa razoavelmente familiarizada com o assunto está razoavelmente familiarizada com as noções de número racional, irracional e as propriedades de potenciação. Uma vez que ela está familiarizada com isto, ela pode checar que cada um dos passos está bem colocado. É claro que quem checa a prova, e até mesmo quem a redige, pode a qualquer momento colocar em disputa alguma das passagens. Um ponto bastante usual de ser colocado em disputa é: raiz de 2 de fato é um número irracional? Será que eu não consigo escrever o raiz de 2 como uma representação decimal periódica? E o número raiz de 2 elevado a raiz de 2? Afinal de contas, ele é racional ou ele é irracional? São perguntas que podem surgir, perguntas que nós iremos debater nos próximos vídeos. Mas eu gostaria de, antes de encerrar este, enfatizar novamente que não importa se raiz de 2 elevado a raiz de 2 é racional ou irracional. Qualquer que seja o caso, nós temos testemunhas para o enunciado existencial que nós queríamos. Qualquer que seja o caso da classificação de raiz de 2 elevado a raiz de 2, o nosso argumento funciona. Um argumento em favor de raiz de 2 ser um número irracional será apresentado nos próximos 2 vídeos. Ora, por que 2 argumentos para este fato tão básico? Porque esses 2 argumentos envolverão estratégias de prova totalmente diferentes e essas estratégias de prova têm impactos profundos na filosofia da matemática. A você que me acompanhou até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Caso haja alguma dúvida, alguma reclamação ou alguma sugestão, por gentileza,
use a área de comentários. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Um forte abraço, até a próxima aí.